por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Investidor em Foco desta quinta-feira, mais conhecida como o dia após uma derrubada geral das bolsas pelo mundo. Vamos sim falar sobre isso no episódio de hoje, também sobre as repercussões no mercado financeiro, a manutenção da taxa de juros em 2% ao ano, a decisão do Copom saiu nesta quarta-feira, e às vésperas das eleições dos Estados Unidos. A gente também atualiza o cenário dos impactos da corrida presidencial no mercado financeiro. Kleber sobreviveu ao dia de ontem, a esta quarta-feira tão turbulenta? Temos que, né, Rê? A gente deu um sinal ali ontem, quando a gente gravava aqui, que poderia ser um dia mais difícil. Só que depois a gente viu que realmente o mundo tem uma preocupação muito grande com a segunda onda, maior até do que a gente poderia estimar, né, quando a gente fala em questão de risco, e foi uma sinalização bem importante que a gente teve ontem, e acho que a gente hoje vai ter um suporte muito grande para entender um pouco melhor tudo isso que está acontecendo aqui, viu, Rê? Necessário, né, Kleber? A gente precisou chamar reforços para este episódio com tanta coisa. Exatamente. E a gente tem o prazer aqui de apresentar o André Mazzin, que é economista do Itaú e também graduado e mestre ali em economia pelo INSPER. André, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite e principalmente nesse momento aqui que vai ser bem tranquilo o papo, né? Obrigado, cara. Exatamente. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer. André, a gente escolheu a dedo o dia para convidar você para o podcast. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Renata. Bom, antes de mais nada, eu quero lançar um desafio para vocês dois, antes da gente entrar em todos os assuntos de cenário global, Estados Unidos, que são super importantes também, mas eu queria pedir que vocês tentassem explicar o que aconteceu nessa quarta-feira nos mercados, porque o fechamento foi de Ibovespa em queda de mais de 4%, S&P 500 caindo mais de 3%, Dow Jones e Nasdaq também, sem contar outras bolsas pelo mundo. Então, queria pedir pelo menos que vocês tentassem explicar o que provocou essa queda generalizada dos mercados. Legal, Rê. Até passo a bola aqui já para o André, né, só rolando, que foi muito a questão, principalmente, o mundo já estava preocupado ali em relação à segunda onda de Covid, né, André? Só que quando veio as mensagens ali de Alemanha, França, anunciando ali aqueles lockdowns parciais e fechamento de novo de economias, isso caiu realmente como uma preocupação enorme, até pelo aumento de outros países poderem começar a fazer o mesmo tipo de isolamento, e o mercado realmente reagiu de forma bem agressiva, né? Exatamente, Kleber. O que aconteceu, né, a gente teve aí o anúncio tanto da França quanto da Alemanha, de pelo menos um mês aí de lockdown praticamente a nível nacional, o que de alguma forma acendeu um sinal amarelo aí com relação a esse risco, né, da segunda onda de contágio na Europa, que afeta particularmente esse processo de recuperação da atividade econômica dos principais países desenvolvidos, né? Então, acho que dentre as métricas, né, foi observada aí um aumento e uma continuidade de crescimento rápido da taxa de hospitalização, seja na França, na Alemanha, mas também são observados casos aí na Itália e Reino Unido, e naturalmente esses governos, especialmente Alemanha e França, reagiram rapidamente colocando essa medida de distanciamento social mais restrita a partir aí da próxima semana até o final de novembro ou início de dezembro. Acho que uma observação que vale destacar é que para ambos os países, né, foram implementadas aí restrições importantes para bares, restaurantes e outros estabelecimentos, né, que geram aglomeração, mas ao mesmo tempo vale notar que escolas, entre outros itens, né, essenciais ali, considerados essenciais nesse momento, pela avaliação desses países,
continuaram abertos. Ou seja, é uma medida de restrição um pouco mais gradual do que aquela observada entre março e abril. E por que isso é importante? Porque do ponto de vista econômico, né, segue a percepção de que o distanciamento social e o natural impacto econômico que isso traz, neste momento ele é menor do que aquele observado lá no primeiro ciclo da pandemia, entre março e abril. Ainda assim, como a gente bem sabe, o mercado reage rápido. Ele antecipa, né, esse aumento da aversão ao risco e essa potencial desaceleração da retomada desses países e acaba reagindo aí, que foi o evento que a gente observou ontem nos mercados doméstico e global. André, aproveitando que você tocou nesse assunto, eu ia abordar isso com você um pouco depois ao desenrolar do nosso papo, mas já vou aproveitar só para... Qual é a sua expectativa em relação à regressão dessa recuperação econômica na Europa a partir desses lockdowns que estão começando agora, né? A gente ainda deve ter outros países que anunciem nos próximos dias, semanas, medidas severas de restrição, assim como fez a Alemanha e França. Você falou desse panorama todo, do quanto isso pode ser prejudicial e de um lockdown, mesmo que pontual. O quanto você entende que isso deve provocar uma regressão na recuperação que já foi feita até agora? Exatamente, é um risco muito importante, né? Hoje, para você ter uma noção, a gente tem um cenário aí, um cenário base, né? Antes aí desses riscos mais acentuados, em torno de 6% de crescimento do PIB na zona do euro, projetado para 2021. Então, de um lado, a gente reconhece que não é aquele fenômeno de uma nova recessão, por enquanto, a ponto de você ter contrações de PIB, mas certamente seria uma revisão um pouco para baixo, né? No primeiro momento algo mais próximo de 5, talvez, ou revisões aí desse ritmo de retomada. Quando que a gente vai começar a sentir esses impactos e, de fato, ter um conjunto informacional mais robusto, né, para eventualmente revisar as projeções de crescimento, vai ser particularmente já no quarto trimestre. Então, para te dar um exemplo, a gente costuma olhar os indicadores PMIs, né, que são aqueles índices de sondagem que medem ali o setor produtivo, né, o quão expansionista ou não esse setor está do ponto de vista da atividade econômica, e a gente percebeu que esses indicadores de confiança e os índices PMI para a Europa, em outubro, de alguma forma começaram a dar alguns sinais de arrefecimento, sugerindo que esse quarto trimestre já de 2020 estaria sujeito aí aos novos impactos da atividade econômica sendo restringida diante dessas medidas de distanciamento. André, e quando a gente fala sobre essa recuperação que a gente acompanha nos últimos meses, né, a gente fala muito sobre a quantidade de estímulos, de geração de estímulos que aconteceram, né? A gente viu ali, depois me corrija esse número, o último que eu vi, a gente tinha ali aproximadamente 22, 21% do PIB global sendo gerado em estímulos no mundo como um todo, né? Algo próximo ali de 20 e poucos trilhões de dólares, né? Incluindo Brasil e, obviamente, Europa e Estados Unidos com volumes muito grandes. Num momento como esse, se a gente tiver um aumento de isolamentos de novo, né? Tiver novos lockdowns, como que hoje está a situação para a geração, se teria espaço no Brasil? A gente sabe do problema fiscal que a gente passa, né? Mas lá fora, como que está sendo visto a possibilidade da necessidade e se teria ainda espaço para novos estímulos? Ótima pergunta, Kleber. De fato, quando a gente olha do ponto de vista da restrição fiscal, né, o Brasil está numa situação mais desafiadora do que a maior parte desses países desenvolvidos. Então, a gente enxerga aí o debate, né, que a gente teve nas últimas semanas, por exemplo, do pacote de estímulos fiscais nos Estados Unidos, que acabou sendo interrompido temporariamente por conta do ciclo eleitoral americano, mas é um reconhecimento que não surge necessariamente desse evento que a gente viu no noticiário de ontem. Então, ele é um reconhecimento recorrente que o Congresso americano também tem esse desafio de propor. Na Europa, o Conselho Europeu, de alguma forma, tenta organizar o conjunto de estímulos para seguir apoiando os países diante dessa trajetória, que é bastante incerta. Então, a gente avalia que esses países têm espaço fiscal,
mas esse debate não é fácil em nenhum país do mundo, né? Olha o exemplo dos Estados Unidos, como as discordâncias, né, entre a Câmara dos Representantes e o Senado dificultaram, por exemplo, um avanço tão tempestivo antes das eleições presidenciais americanas. Para o Brasil, o desafio é ainda maior. Sem dúvida, a nossa restrição fiscal é algo a se observar, né? E esses riscos, né, da segunda onda, eles se impõem até do ponto de vista de calendário, né? A gente está observando a Europa num ciclo mais avançado, os Estados Unidos, né, logo em seguida, também apresentando novos casos, e a grande incerteza que a gente tem é como que isso eventualmente poderia impactar o Brasil, né? Lembrando que a gente está numa trajetória cadente de óbitos e de reprodução, o que vem contribuindo para essa relativa normalização da atividade econômica aqui no nosso país. E eleições, hein, André? A gente prometeu para quem nos ouve que a gente atualizaria o cenário da corrida presidencial nos Estados Unidos entre Trump e Biden nessa semana, que é véspera de eleição, né? A eleição está marcada para a próxima terça-feira, dia 3 de novembro. A gente deve conhecer o resultado nos dias seguintes, porque vai ser um processo todo diferente, com votação pelo correio e todo um outro sistema que contemple a votação no meio da pandemia e de uma segunda onda, né? Então, vocês estão avaliando os possíveis resultados, essa incerteza toda pré-eleitoral? Como é que é a sua visão em relação a isso, considerando esse já contexto de pandemia que a gente tem, que aí não é simplesmente uma eleição, né? Ela é agravada por uma outra instabilidade no mercado e social também. Ótimo ponto, Renata. É uma questão interessante, porque quando a gente olha do ponto de vista de volatilidade de ativos, esta semana já era para ser uma semana tipicamente mais volátil, como ocorre em todo o ciclo eleitoral. Então, véspera de eleição, o índice de volatilidade implícito das bolsas, né, especialmente da Bolsa Americana, no contexto das eleições nos Estados Unidos, ele sobe. Soma-se a isso o fator da pandemia, que gera mais um desafio. Neste momento, quando a gente olha para a média das pesquisas de intenção de votos, o candidato Biden, ele mantém uma sólida liderança. Nesse momento, ele está rodando aí em torno de 8 pontos percentuais de vantagem frente ao candidato Trump. E esse patamar, essa vantagem, ela segue aí algumas semanas oscilando aí nesse nível de 8, 9 pontos de vantagem. O que mostra que o último debate presidencial, os últimos eventos, né, de alguma forma não alteraram essa expectativa, né, essa prévia capturada aí pelas sondagens. Mesmo quando a gente restringe para alguns estados mais indecisos, né, que a gente chama de swing states, né, que são aqueles estados que você tem um placar um pouco mais apertado, ainda assim a mediana ali de algumas pesquisas sugerem uma vantagem em torno de 3 pontos percentuais. É uma vantagem menor, mas ainda assim positiva, que se mantém neste patamar nos últimos dias, sugerindo que o Biden segue como favorito aí para essa corrida à Casa Branca. Legal. E tem uma preocupação ali também com relação a uma possível, não sei se vocês estão fazendo essa avaliação também, André, sobre uma teórico risco de judicialização das eleições, né, em caso de resultado muito apertado, e o mercado tem um pouco dessa preocupação, né, do que pode acontecer ali no pós-eleição, dependendo do nível e do número que venha no resultado final, né? Uma boa parte das incertezas com relação ao risco de judicialização, ele tem como fundamento a questão do distanciamento social, que provocou ali uma consequência, né, de que boa parte da votação nesse ciclo eleitoral pode ser realizada pelos Correios, né? E, naturalmente, essa questão dos Correios, existe essa questão do tempo de avaliação, que ele é um pouco mais demorado do que a votação tradicional. Por outro lado, a gente reconhece que essa vantagem do Biden é relativamente robusta, né? 8 pontos percentuais de vantagem. Sim, e que vem se mantendo, né? E que vem se mantendo nesse patamar, ela acaba sendo um fundamento que diminui o risco de uma contestação eleitoral. Então, se a gente tivesse um cenário alternativo onde essas eleições encaminhassem ali para um resultado muito apertado,
até pouco conclusivo, né? Pelo menos no curto prazo, isso poderia suscitar essa discussão do questionamento judicial num contexto de que boa parte dos votos foram feitos pelos Correios, que talvez não seria o mecanismo tradicional. Mas à medida que o tempo passou, os debates ocorreram, mesmo apesar ali, né, da infelicidade do presidente Trump ter ficado alguns dias, né, parado por conta da doença, da Covid-19, ainda assim, esse resultado, essa sólida margem, né, que se manteve, diminui parcialmente esse risco aí para o dia da eleição. Legal, André. E agora uma pergunta bem tranquila para você, tá? Mas que é... Outra bem tranquila? Porque, na verdade, a gente vê ali a China num momento muito descorrelacionado, né, muito descolado do restante do mundo, tanto em relação à pandemia quanto em relação à própria recuperação da atividade econômica, né? Ela começou mais cedo, conseguiu estancar também numa velocidade muito maior, e a gente vê ali as atividades tendo uma melhora substancial, principalmente até quando a gente olha para a indústria, em comparação com o restante do mundo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E aí, quando a gente faz um link com a questão das eleições norte-americanas, vamos tomar por princípio de que o Biden consiga não só se manter à frente das pesquisas, mas realmente levar as eleições e ter um Congresso, como também é esperado por muitos, democrata, né? Isso pode acabar sendo um ponto favorável à economia global, pela possibilidade de melhora das relações entre China e Estados Unidos, e até para a velocidade de recuperação da própria economia norte-americana? Obrigado pela pergunta, Kleber. De fato, o candidato Biden ele é visto como um candidato globalista, ou seja, diminui, né, os riscos de tensão comercial no curto prazo com a China, ao mesmo tempo que acho que vale reconhecer, né, que essa questão da relação entre Estados Unidos e China não me parece ser puramente conjuntural, me parece ser estrutural, ou seja, um desafio que não se resume à questão comercial, se estende à questão tecnológica, se estende à questão da saúde pública com as vacinas, se estende em diferentes frentes geopolíticas, né? Então, dito isso, eu reconheço que para o médio e longo prazo os desafios são enormes, independente de qual presidente vai seguir na liderança e vai conduzir os Estados Unidos daqui para frente, mas ainda assim, de fato, no curto prazo, você teria algum pragmatismo pelo lado dos Estados Unidos. Do lado chinês, né, note-se também que o pragmatismo acontece, né? A China demanda muita commodity de diversos países do mundo. O Brasil e Estados Unidos são os dois principais produtores de soja, por exemplo, e naturalmente a China, com o seu pragmatismo, né, somado a essa necessidade de insumos para continuar crescendo, ela vai, de alguma forma, seguir, acho que negociando, né, seguir tocando essa fase 1 do acordo comercial. E, naturalmente, o que seria interessante observar é como que esse debate ele avançaria para as fases subsequentes, ou seja, por um acordo de maior integração e de maior abrangência do ponto de vista do comércio entre Estados Unidos e China. E, André, pelo que está parecendo agora, a pandemia que começou na China, terminou só na China, vai fazer com que a China termine o ano livre de coronavírus e com atividades em plena recuperação diferente do resto do mundo, né? É uma situação, quando a gente observa, por exemplo, a evolução do PIB, né? É interessante notar como no segundo trimestre, o PIB do mundo inteiro, zona do euro, Estados Unidos, inclusive o Brasil, apresentaram os recordes de queda na variação trimestral. Ao mesmo tempo, o PIB do segundo tri da China já estava crescendo, né, sinal de que a economia chinesa já se recuperava antes do restante do mundo, né, e ela continuou apresentando, né, um ritmo de recuperação ok, né, ao longo do terceiro trimestre. Né. Hoje foi divulgado o PIB dos Estados Unidos, aí também para o terceiro tri, mostrando aí um processo de recuperação robusto, o PIB crescendo 33% na variação trimestral anualizada, mas ainda assim, né, quando a gente coloca no calendário, né, a China se recuperou antes, né, teve um ciclo de pandemia muito mais curto, né, e nesse momento, né, o foco de preocupação
com a pandemia e os impactos econômicos estão centrados, mais uma vez, no Ocidente, né, nos países da Europa, nos Estados Unidos, enquanto que essas preocupações não seguem, pelo menos no curto prazo, aí no radar da economia chinesa. Verdade. Bom, trazendo o nosso papo aqui para o Brasil, o Copom decidiu nessa quarta-feira manter a taxa Selic em 2% ao ano. Era a expectativa do mercado, dos analistas, de vocês economistas, né, André? Só que havia uma preocupação com a visão do comitê em relação tanto à inflação como ao risco fiscal. E aí queria que vocês trouxessem um pouco de como o comunicado trouxe isso e com quais perspectivas se trabalha a partir de agora para 2020 e para 2021 em relação ao comportamento da taxa de juros. Existe espaço para alterações nesses 2%? Maravilha, obrigado pela pergunta. O Copom manteve, então, a taxa Selic inalterada em 2% ao ano, em linha com as expectativas nossas e do mercado, né, e ajustou ali a sua comunicação para um viés menos acomodatício, né? Quando a gente olha sobre a inflação, né, foi reconhecido a pressão inflacionária mais forte no curto prazo. Ao mesmo tempo, o comitê reforçou que esse choque é temporário e que segue, né, monitorando essa evolução com atenção. Foi introduzida essa palavra na comunicação do BC. Também reconheceu que as medidas de inflação subjacente, né, elas são compatíveis com o cumprimento da meta de inflação no horizonte relevante para a política monetária. Do lado fiscal, né, a autoridade destacou que o prolongamento, né, de políticas fiscais de resposta à pandemia ou a própria frustração da agenda de reformas podem elevar os prêmios de risco, ressaltando aquilo que a gente chama de assimetria no balanço de riscos do BC, sendo a questão fiscal o principal risco altista, né, para a inflação prospectiva. Acho que um outro ponto importante para se comentar aí dessa decisão do Copom e da sua comunicação é que, uma vez que parte do mercado, mas não nós, tá, esperava que o comitê abandonasse, né, completamente aquele famoso forward guidance, né, que é a prescrição futura de política monetária, de manutenção, né, dos juros baixos por um período prolongado, esse comunicado ele pode ter sido lido ali pelo mercado como ainda excessivamente expansionista. Tá? Quanto aos novos cortes, né, ou ajustes na taxa de política monetária, a gente resume a avaliação de que essa porta para novos cortes ou ajustes na taxa de juros, né, ela está fechada nesse momento. Né? De fato, o Copom mencionou que pode haver um espaço residual para uma maior utilização da política monetária. Mas ao mencionar aí isso, né, tem dois instrumentos por trás. Primeiro é o forward guidance e o segundo instrumento é a própria taxa Selic. Ao mesmo tempo, né, o Copom ele removeu do comunicado um trecho onde ele qualificava como realizaria esses eventuais ajustes, né, onde ele dizia, né, que esse ajuste ocorreria com gradualismo adicional, dependendo da trajetória fiscal. Dito isso, essa ausência da menção aos ajustes provavelmente se refere à taxa Selic, o que é consistente com essa percepção de que ele ainda, né, deixa claro que pode reavaliar sua postura de política monetária condicionada à questão fiscal e menciona aí o espaço residual a partir do instrumento do forward guidance e não da taxa Selic. Então, dito isso, a gente espera que a taxa básica de juros permaneça inalterada em 2% até perto do final de 2021, quando lá na frente seria levada na nossa projeção para 3%. Mas qual que é o risco? O risco desse cenário é que, na ausência de uma solução satisfatória para essa questão fiscal, para essas incertezas, né, que a gente chama do dilema fiscal brasileiro, seria de uma alta antecipada, né, desse processo de juros ao longo de 2021. Tá? Então, acho que dito isso, vai ser importante também acompanhar o curto prazo, as próximas comunicações do BC. Semana que vem a gente tem a ata do Copom na terça-feira, dia 3 de novembro, às 8 da manhã, onde ele vai explorar com mais profundidade, né, essa comunicação que foi tão importante aí na decisão desta última quarta-feira.
Mas sim, mais completo que isso sobre Copom, cara, só se a gente realmente destrinchar ali e começar a ler o comunicado inteiro, cara. Obrigado. Acho que fica, né? O investidor, então, ali, ele vai conseguir enxergar o seguinte, né? Pode sim ter alguma mudança no meio do caminho, ele deixa em aberto, né? Apesar de um posicionamento, como a gente já explicou aqui algumas vezes, bem dovish, né? Tipo, bem agressivo, dentro das condições que o fiscal, que as nossas condições internas permitir, né? De alguma forma ele mantém, então, com essa questão do forward guidance, a porta aberta, na verdade, para manutenção dos juros baixos por um longo período, né? E nesse cenário a gente reconhece justamente a Selic inalterada, pelo menos até o final do ano que vem, no patamar de 2%, né? Agora fica muito claro a questão do risco fiscal como um driver, né? Como um gatilho para que essa antecipação da normalização ocorra ali ao longo de 2021. Para a gente ir encaminhando aqui, já quase para o final, mas para o investidor ter uma ideia daquilo que pode ser feito, do que ele pode esperar em relação a crescimento local, assim, a gente tem aqui as projeções do relatório Focus semanalmente tendo melhoras marginais, mas de pequenas em pequenas melhoras a gente vê ali um PIB negativo que era esperado com um resultado muito pior para 2020 melhorando, né? Muitas casas já colocando para baixo de 5%, né? Ou seja, a gente tendo aí quedas próximas de 4,5% para o ano e uma melhora também para o ano que vem. Claro, tudo isso foi antes desse momento atual global um pouco mais tenso que a gente vê da pandemia. Como que vocês estão enxergando a questão do PIB aí para esse finalzinho de ano e principalmente para o ano que vem? Obrigado, Kleber. A gente observa, né, o Itaú criou o Índice Diário de Atividade Econômica, IDAT, que pode ser disponibilizado ali, encontrado no nosso site do Itaú, na página do banco, onde a gente faz um acompanhamento diário da evolução desses indicadores, né, dos indicadores diários, seja consumo de cartão de crédito, seja consumo de energia elétrica, sobre a ótica industrial. E a percepção que a gente teve ao longo do tempo que, de fato, o pior ficou para trás ali entre março e abril, ou seja, abril foi aquele piso, né, do ponto de vista da atividade econômica. Desde então, o Brasil veio num processo, ainda que desigual entre alguns setores e regiões, mas um processo consistente de recuperação. E esse ritmo ele vem sendo observado, né, na margem, até os indicadores divulgados em setembro, mesmo as confianças de outubro, em que pese algumas pequenas correções pontuais, seguem em níveis consistentes com esse processo de recuperação. Dito isso, quando a gente compara a nossa projeção justamente com a mediana das expectativas de mercado, né, o Itaú ele vem ali desde abril, mais ou menos, né, final de abril, início de maio, projetando uma contração de 4,5% do PIB esse ano. Enquanto que, em boa parte desse processo, desde aquela época, o mercado chegou a acreditar, né, que o PIB poderia cair aí cerca de 6,5% no ano. A mediana das expectativas apontar essa situação. Em algum momento do tempo, o próprio FMI chegou a projetar uma contração de quase 9% do PIB em 2020. Então, o que aconteceu foi que o tempo passou, os dados mostraram a reação da demanda, seja no contexto de estímulos monetários, seja no contexto da importância que a transferência de renda do governo foi, né, para esse processo de recuperação da demanda. E, naturalmente, hoje, esse mercado vem ajustando gradualmente, revisando para cima essas projeções de crescimento. Na última segunda-feira, a pesquisa Focus apontou uma mediana em torno de menos 4,8% para essa queda do ano, muito mais próximo da nossa projeção, o que é um indicador, né, de que o mercado vem corrigindo essa percepção e o balanço de riscos para a nossa projeção, ele segue bastante equilibrado aí em torno desse cenário. André, para a gente encerrar aqui toda essa análise de cenário super detalhada, queria lançar um desafio para você. O que você apontaria como fundamental para que as economias tenham melhoras ainda este ano? O que ainda falta para que a gente entre num rumo de crescimento? O que você acha que ainda não está sendo feito? Olha, um desafio mesmo, viu? Avisei antes. Exatamente. De fato, quando a gente pensa, né, do ponto de vista da atividade econômica, né, no ano de 2020, a gente se aproxima já do fim do ano, né? Então,
Os dados ali de outubro agora estão encerrando aí nessa semana, né? A gente vai ter mais para frente aí a avaliação de como foi esse desempenho, mas à medida que a gente avança pelo quarto trimestre, nós notamos que não só no Brasil, mas, por exemplo, no próprio Estados Unidos, mesmo com aquela indefinição do pacote fiscal no Congresso americano, ainda assim a economia americana apresentou o crescimento ao longo do quarto tri. O Brasil também segue nessa toada de uma continuidade do crescimento até o último mês. Então isso indica que o nosso principal desafio ele está justamente centrado a partir do ano que vem. Então, em outras palavras, eu pontuaria como principal desafio a questão da saúde pública, o cronograma de vacinação e essa implementação como forma de garantir o mais rápido possível a normalização da dinâmica social, o que traria implicações aí numa recuperação mais homogênea dos setores. Quando a gente diz que existe alguma heterogeneidade na recuperação setorial, é só olhar para a dicotomia entre o consumo de bens e o consumo de serviços. Fica claro que o setor de serviços, por depender mais de aglomeração, acaba sendo mais afetado pelas medidas de distanciamento social. Então, à medida que um cronograma claro de vacinação a partir do fim desse ano ou do início do ano que vem traga, de alguma forma, o endereçamento dessa questão da saúde pública, a gente pode começar a observar uma normalização da nossa vida, do dia a dia, e isso vai se refletir numa maior homogeneidade dessa recuperação entre os setores, notadamente no setor de serviços. Perfeito. Excelente, André. Cara, muito bom, né, Rê? Muito bom. Você passou no desafio, então a gente vai te convidar outras vezes. Bom, com certeza, eu vou participar, eu adorei a conversa. Que bom, a gente que adorou. Acho que quem nos ouve é que gostou mais ainda, André, porque esses assuntos, eles sempre são de preocupação, são fonte de preocupação de quem acompanha o mercado, de quem investe, de quem está acompanhando o cenário como um todo, né? Então, trazer de forma didática, assim, é sempre muito importante para que todo mundo possa compreender. Então, muito obrigada por ter participado aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, muito obrigado pela conversa, realmente foi muito produtiva e me coloco aí à disposição, em nome do Itaú, para no que tiverem de dúvida, sempre estaremos junto aí para debater esse cenário e esclarecer as informações da melhor forma possível. Muito legal, André. E Rê, eu só queria até pedir, primeiro, deixar um agradecimento aqui especial também para a equipe do Itaú BBA, né, que ajudou para que a gente trouxesse o André, né, o Victor Nobu, a equipe toda lá do Mário Mesquita. E ia pedir para o André, além de te agradecer mais uma vez, cara, qual que é o link onde as pessoas podem encontrar os materiais que vocês geram numa quantidade excepcional, assim, e com muita riqueza de detalhe, sobre mercado, sobre cenário macro. Se puder deixar o link aqui para o pessoal, depois a gente põe também ali nas descrições. Com certeza, uma forma bem fácil de achar, tá? É você colocar no Google IBBA Publicações, então vai ser o primeiro link ali que vai aparecer. Eu vou deixar com você o site correto e aí a gente também disponibiliza para poder acompanhar. Uma coisa que eu valorizo muito do Itaú é justamente o fato de que as nossas publicações elas são tão transparentes porque todas elas estão disponibilizadas publicamente nos nossos sites. Então, ou no app ou no site da internet. Então, a quem tiver interesse em acompanhar o nosso trabalho e avaliar publicações quase que diárias, todo dia tem alguma coisa saindo, estão totalmente super convidados para acessar o nosso site e participar aí dessa construção que é a avaliação do cenário econômico global e doméstico. Excelente. E Rê, assim, é zero viés de produto. Isso que é muito legal. É informação realmente de mercado, análise. Saiu, por exemplo, ontem falando que o nome era Monitor da Pandemia, mostrando todos os dados do que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Então, assim, é realmente conteúdo com muita qualidade para o investidor ter mais subsídios para a tomada de decisão junto com seus especialistas ali nas recomendações. Então, fica a super recomendação aí para o pessoal conseguir seguir, sim. Valeu, André. Brigadão, viu? Obrigado. Grande abraço. Outro para você, André. E obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio dessa quinta-feira com tanta coisa acontecendo no mercado. Lembrando que hoje
tem live nos canais do Personalité em novo horário, às 19 horas. Senhor Kleber estará lá juntamente com vocês, com o Martim, com o Lucas Neri, para falar um pouco mais sobre esse cenário. Então, fica o convite, cuidem-se e a gente se encontra nesta sexta-feira para o nosso Café com Canelas aqui nas suas plataformas de podcast. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.